Bom, e o assunto agora, nós vamos conversar sobre eleições 2014. Nós estamos aqui com o Mauro, do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai esclarecer para a gente algumas dúvidas, inclusive dos nossos telespectadores, né? A nossa equipe foi para a rua, tem bastante gente com muita dúvida nessa eleição, afinal a gente vai escolher presidente, governador, sem governador, presidente, deputado estadual e federal, senador, né? Um domingo importante para a democracia brasileira, né? Mas como identificar, por exemplo, e denunciar possíveis crimes eleitorais no dia da votação? Muita gente tem essa dúvida. Para responder essas e outras perguntas, que eu recebo aqui o diretor regional do Tribunal Eleitoral, ele é diretor, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Mário Sérgio Rodrigues Diogo. Boa tarde, Mário. Obrigada pela sua presença aqui no Revista, mais uma vez com a gente nessa data tão importante, né? Vocês estão lá de plantão, acredito que muita gente tem dúvida. O que caracteriza, então, um crime eleitoral? Bom, boa tarde a todos, realmente um prazer estar aqui. Bom, o que a gente pede para o eleitor, acima de tudo, é o bom senso no dia das eleições. Então, que ele saia da sua casa tranquilamente para fazer o seu exercício do voto. Então, que ele se dirige ao seu local de votação tranquilamente e, acima de tudo, não interfira no voto de outro, não peça votos para outra pessoa, não distribua qualquer tipo de propaganda, que isso sim pode caracterizar um crime no dia das eleições. Bacana. Então, vamos começar ouvindo as perguntas das pessoas que a nossa equipe de produção entrevistou. Então, vamos para as ruas. Meu nome é Brenda, sou estudante de arquitetura e urbanismo. Eu quero saber como que eu faço para saber qual é o local de votação e se é o mesmo da eleição passada. Bom, geralmente costuma ser o mesmo local de votação, sim. Raras vezes nós fazemos a mudança desses locais. Agora, de qualquer forma, o eleitor pode confirmar no nosso site, né, www.tre-mt.gov.br, e além disso, esse ano nós temos um aplicativo. Esse aplicativo pode ser baixado gratuitamente no Play Store, é só para os sistemas Androids, né? Então o eleitor pode ainda hoje baixar esse aplicativo. Ali ele digita apenas o seu número de título eleitoral e, a partir dali, esse sistema identifica o local e traça, inclusive, uma rota para ele se dirigir ao seu local de votação. Qual é o nome do aplicativo? O nosso aplicativo chama Onde Voto. Onde Voto. Onde Voto, ele pode estar disponível, esse sistema. Inclusive, ontem nós tivemos mais de 1.000 acessos dos eleitores aqui em Mato Grosso. Você falou que a pessoa não pode distribuir material. E se ela for usando uma camiseta, por exemplo, do candidato, ela pode usar essa camiseta? O que a legislação estabelece é que pode haver, sim, a manifestação individual e silenciosa. Então, se aquele eleitor tiver algum candidato de sua preferência, ele pode colocar aquela praguinha, algum dístico, alguma coisa que identifique, mas e isso tem que ser de forma silenciosa e individual. Então, se tiver alguma aglomeração de pessoas portando o mesmo tipo de vestimenta, isso não é legal. Eu estou com a camiseta, eu fico, meu candidato, vota no meu candidato, não, já descaracterizou isso descaracteriza, o silêncio. Exatamente. Ele tem que se dirigir à urna em silêncio e fazer o seu exercício do voto. Bacana. Então, vamos a mais uma pergunta aí. Meu nome é Alex, sou estudante e gostaria de saber quais documentos eu tenho que levar no dia da votação. Bom, os documentos essenciais para que o eleitor leve no dia da votação, basicamente, é o título de eleitor e um documento oficial com fotografia. Então, pode ser o seu RG, né, a carteira de trabalho, o seu passaporte, enfim, qualquer documento. Carteira de motorista. Carteira de motorista, exatamente. Então, qualquer documento de identidade com fotografia. E o título é obrigatório? Eu tenho que estar com o título em mãos? É bom que ele leve o título, até para facilitar, se ele não entrou no nosso site, se ele não lembra, não se recorda qual o número da sua sessão, né? Então, é bom que ele leve o seu título para identificar a sua sessão de forma mais rápida. Para ele não ficar perdido dentro de uma escola, Exatamente, que dentro de um colégio, né? nós temos várias sessões, várias salas de aula, cada uma sessão. Então, vamos a mais uma pergunta das pessoas na rua. Meu nome é Diego, sou estudante de jornalismo. Gostaria de saber como proceder para justificar a ausência. Bom, até alguns anos atrás, a justificativa tinha alguns postos fixos, né, principalmente nos Correios. De um tempo para cá, qualquer sessão eleitoral do país, o eleitor pode fazer a sua justificativa. Então, se ele estiver realmente fora da sua cidade, ele vai até esse local mais próximo, né, não precisa ser necessariamente... Nós temos alguns pontos, sim, de rodoviária e aeroporto.
né, que são locais fixos para que ele faça a justificativa. Mas ele pode ir numa escola que tiver... Em qualquer escola, qualquer local de votação que esteja a urna eletrônica, ele pode se dirigir com os mesmos documentos, com documento de identidade com fotografia e com o título, e fazer a sua justificativa. Por exemplo, quem está na casa de um parente, o parente vai votar, ele já pode acompanhar o parente, Sim, enquanto o parente vota, ele já vai lá e justifica a lá ausência. nós temos um formulário, né, de justificativa, ele preenche esse formulário, e lembrando, né, que cada turno, se nós tivermos segundo turno, cada turno é considerado uma eleição. Então se ele estiver fora também, se nós tivermos segundo turno, ele tem que justificar 2 vezes. E ele tem um prazo para fazer essa justificativa? Não precisa ser exatamente amanhã? Olha, a justificativa é amanhã. Né? Ele tem que fazer essa justificativa amanhã. Agora, se ele estiver impossibilitado, se ele estiver internado, por exemplo, se ele estiver no hospital, se ele estiver fora do país, aí a Justiça Eleitoral estabelece um prazo de até 60 dias para ele comprovar o quê? Que ele estava impossibilitado de justificar naquele dia da eleição. Daí ele tem que pôr uma justificativa para justificativa. Ele tem que pegar um atestado médico, exatamente, e fazer um pedido ao juiz eleitoral, e o juiz eleitoral vai avaliar se essa justificativa procede ou não. Bacana, então vamos a mais uma dúvida aí da população. Meu nome é Josué Martins, eu sou mototaxista. Eu posso levar meu aparelho celular na hora de votar? É uma boa pergunta, né? Lembrando que o eleitor, ele vai ser identificado no primeiro momento, se ele pertence realmente àquela sessão eleitoral. Depois de identificado, ele se dirige à cabine de votação. Então, na cabine de votação, não é permitido celular, máquina fotográfica, máquina filmadora, enfim, não é permitido qualquer aparelho eletrônico que possa identificar o voto. Né? Só lembrando que o voto é secreto. Nada de querer fazer selfie com Exatamente, com a fazer urna, selfie com a urna. Então, os mesários já estão treinados, né, nesse sentido de que, tudo bem, ele pode ir até aquele local, sim, com o seu celular, o que for, mas ao se dirigir à cabine de votação, ele não pode levar qualquer instrumento eletrônico. Falando em celular, tem algumas campanhas rolando, principalmente na internet, para as pessoas levarem o celular, principalmente na hora da apuração, quando as urnas, você imprime o boletim da votação, enfim, para as pessoas fotografarem esse boletim. Isso pode, é permitido? Quem pode estar ali presente na hora da impressão desse boletim? Bom, ao final da votação, né, nós temos a votação das 8 às 17 horas. 17 horas encerra-se a votação e a urna eletrônica ela emite no mínimo 3 vias desses chamados boletins de urna. Então esse boletim de urna está a quantidade de votos nulos, votos brancos, identificação de cada voto para cada candidato. E esses boletins, independentemente dessa campanha, né, até no sentido de transparência, de lisura de todo o processo eleitoral, cada urna eletrônica emite esse boletim de urna. Esse boletim é fixado não só para os partidos, só para os candidatos, mas qualquer cidadão que possa, né, configurar ali, identificar quais votos tiveram na sessão. Então, isso pode sim, né, até é bom que a população fiscalize também nesse aspecto de votação. Bacana. Então, temos mais uma dúvida, então, da população. Meu nome é Cleidineia, eu sou vendedora e eu gostaria de saber se existe alguma punição para quem compra voto ou para quem vende. Essa é um dos piores crimes que nós temos no país. Né? Nós fazemos campanhas, né, do voto consciente, do voto livre e consciente, que o cidadão, em momento algum, sofra interferência e venda o seu voto. Né? O voto do presidente da República, do governador, enfim, da pessoa mais importante do país, é o mesmo voto, é o mesmo peso do garimpeiro, do cidadão comum. Então, cada voto é um peso. Então, que o eleitor não venda esse voto. Então, é tanto crime para quem vende como para quem compra. Então, os dois podem ser punidos? Sim, os dois. Né? Então, é um crime eleitoral e é 4 anos de reclusão para esse crime. Então, não seria apenas multa. O candidato ou quem trabalha para o candidato, não, quem está recebendo o benefício quem está recebendo, sim. Artigo 299 do Código Eleitoral, pena prevista, e é bom que o eleitor fique alerta a isso. Né? Então, hoje nós temos um centro integrado com todos os atores, Polícia Militar, Polícia Civil, Inteligência de Polícia Federal, enfim, todos os atores já capacitados para identificar no dia eventual compra de voto. Então, pela prática de vocês, essa compra de voto, ela se concentra no dia da eleição? Olha,
Principalmente, sim, na véspera e no dia da eleição. Então, hoje e amanhã são dias que vocês estão em trabalho redobrado por conta disso, né, também. Infelizmente, não era para acontecer isso. Nós torcemos para que isso não ocorra. Vem diminuindo, sim, ao longo do tempo. Mas, principalmente, que o eleitor tenha consciência que ele está escolhendo um candidato que vai resolver o seu problema do dia a dia, né, do seu município, do seu estado, do seu país. Então, quem compra voto, eventualmente, não merece o voto. E normalmente essa prática da compra ela é feita como? É dinheiro realmente ou as pessoas dão outros benefícios? E isso o eleitor ele tem que ficar consciente que ele também está praticando um crime junto com quem está pagando para ele? São várias formas, né? Inclusive de bens, né? De produtos, de bens, enfim. Tudo isso, não só necessariamente dinheiro que caracteriza o crime. Né? Então, se eu prometi, até a promessa de uma entrega de um bem em favor de voto, já configura o crime. Então, prometer um emprego, prometer um bem, deu um celular ou deu alguma coisa... Sim, se tivermos provas disso, né? E daí a importância que eu volto do nosso sistema, que é chamado sistema pardal de denúncias. Né? O eleitor também ele pode fotografar, pode filmar o que está acontecendo ali naquele momento e passar essa denúncia para a Justiça Eleitoral. Isso pode ser feito ao longo, ontem, segunda-feira, ainda pode fazer, sim, por exemplo? Sim, a qualquer momento a Justiça Eleitoral está atenta e aberta para isso. Agora, votou 5 horas, as urnas fecharam, encerrou o processo. Quando a gente vai começar a saber o resultado dessas eleições? Bom, Mato Grosso, nós temos peculiaridades de todo modo. Né? Nós temos mais de 903 mil quilômetros quadrados, é superior às áreas somadas de Itália, França, Portugal, Espanha e Itália juntas, né, que da dimensão do nosso estado. Então, nós temos regiões na faixa da Amazônia Legal, na área do Pantanal, na área do Vale do Araguaia. Então, assim, nós brincamos que é uma verdadeira operação de guerra. No dia da eleição, das eleições, mais de 42 mil pessoas estão a serviço da Justiça Eleitoral. Né? Então, nós não temos uma qualidade muito grande nas vias de acesso das nossas estradas, pontes, enfim. Mas, apesar de tudo isso, né, nosso planejamento foi muito bem feito, está sendo executado à risca. A nossa previsão, encerrada às 5 horas, nós já começamos a receber todos esses resultados aqui em Cuiabá. A apuração e totalização de todos esses resultados do estado inteiro será no Centro de Eventos do Pantanal. Então, a nossa expectativa de que até a meia-noite nós já saibamos os candidatos eleitos e se vamos ter ou não eventual segundo turno. E aí já seria um fechamento do Brasil até a meia-noite? Acreditamos que sim. Nós temos estados com fuso horários diferentes, como o Acre, né, Roraima, mas até a meia-noite, a previsão da Justiça Eleitoral é que já tenhamos, não 100%, mas pelo menos um quadro já com direcionamento do que indica se vamos ter ou não segundo turno. Bacana. Eu conversei com o diretor-geral do TRE Mato Grosso, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo. Muito obrigada pela sua presença, Mauro. Bom trabalho para você ao longo desse domingo todo e no início da semana também, que vai ser ainda pesado, né? Não, agradeço, né? Estamos à disposição sempre e pedimos mais uma vez ao eleitor que vote consciente, vote tranquilo, que a Justiça Eleitoral preparou ao longo desses 2 anos toda a estrutura para que ele vote de maneira livre e consciente. Bacana. Bom, lembrando que ele pode levar colinha, né? Ele pode levar bem lembrado, escondidinho, disfarçadamente. Não, sem pode fazer levar alarde, sim, exatamente. Pode. Até nós sugerimos que ele leve. Né? São 5 cargos em disputa, são vários dígitos que ele tem que declarar ali na urna eletrônica, são mais de 20 dígitos. Então é bom. Né? Nós temos deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador e presidente. Então é bom sim, até nós indicamos que o eleitor vote em primeiro lugar, para ele não errar, e segundo lugar, para que a votação seja mais séria e mais rápida. Tem uma agilidade, né? Obrigada.